Fala galera, estamos trazendo de volta o nosso podcast, uma expansão, o primeiro de muitos dessa novidade que a gente está trazendo aqui, aprovado no Penab, e hoje estou iniciando o nosso primeiro podcast, Tech, o nosso podcast. Seja bem-vindo, estou aqui com meu grande amigo Gustavo Prado, seja bem-vindo meu querido, como é que você está? Olá, Neto, boa noite, tudo jóia? Tudo em ordem. Gustavo, fala pra gente como foi que surgiu essa sua pegada com o desenvolvimento, startup, como foi que iniciou na sua vida esse projeto? Cara, então, eu sempre empreendi minha vida toda, né? Eu brinco, desde que eu nasci, eu sempre me meti em fazer alguma coisa, e eu não vou falar da trajetória de quando eu era menor de idade para ninguém ir preso, principalmente meus pais. Mas, bem, eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia, de mexer no computador, consertar as coisas em casa, e quando eu terminei o colégio, eu já ingressei na faculdade, já atuava fazendo os sitezinhos ali, muito projeto pessoal, e fui aprendendo. E aí eu trabalho com tecnologia, comecei trabalhando fazendo de tudo, né? Então, ligou na energia, a gente estava mexendo. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a atuar, eu não lembro as datas direito, mas essa história tem mais de 20 anos. Eu vim para Arapiraca com montar uma agência com os amigos, uma agência de desenvolvimento e sites, a Lumen, né? Isso quando não existia nem Instagram, eu acho que o Facebook devia estar engatinhando ali. O Instagram, se tinha, era só foto, era totalmente diferente do que a gente sabe por mídia social hoje, né? O que a gente fazia na época. E aí comecei a empreender e desenvolver já ali com a Lumen, já fazendo site, fazendo sistemas. Depois montei uma outra empresa de comunicação visual. Tanto a Lumen como a comunicação visual eu vendi, né? Vendi as duas empresas. Hoje elas funcionam no mercado, eram empresas rentáveis e estão no mercado até hoje, todas as duas. Quando foi há uns 4 anos atrás, eu voltei a desenvolver. Assim, é claro, eu sempre desenvolvi, né? Mas aí foi quando eu lancei a minha startup, o Severino, que é um ERP focado em micro e pequenas empresas, né? E aí foi quando eu voltei de vez para o mercado de desenvolvimento, porque por mais que eu já atuasse como desenvolvimento em algumas empresas, eu estava um pouco afastado, porque estava focando ali trabalhando muito mais com gestão de tecnologia, porque eu sou formado em análise de sistema e tenho um MBA em gestão de tecnologia, né? Então eu tinha focado ali em gerir mais, só que eu sempre gostei de desenvolver. E aí as oportunidades da vida foram me levando muito mais para o desenvolvimento, né? Hoje eu atuo como desenvolvedor em algumas empresas, não só aqui do estado, como empresas para fora do estado. Trabalho como DBA também em alguns projetos. E estou participando bem do ecossistema aqui alagoano de startups, né? Sempre buscando inovação, fortalecendo o networking e mostrando que aqui no interior de Alagoas também tem tecnologia, também tem desenvolvimento, também tem inovação e que a gente consegue fomentar e levar Arapiraca aí para os quatro cantos do mundo, né? Sim. E é massa você falando na Lumen, eu trabalhei também na Lumen, Sim, convite de sim. você, o Gustavo fez esse convite também, fiz parte da Lumen um ano na Lumen ali no, era lá no, Eu não lembro, mas tem tempo, viu? tem tempo, 2015 para aí, era ali, Devia ser por aí mesmo. 2015 era lá no, na Avenida do Futuro, ali por ali, na Avenida do Era por ali Futuro. por perto, E isso. aí a Prado Você, começou ali. a Prado começou ali, que era a empresa de comunicação visual. E tu lembra como era a mídia social naquele tempo? Cara, é muito diferente do que é hoje. Muito, Muito. muito. Comecei mídia social em 2010. O povo achava, 2010, o povo achava que mídia social não ia dar em nada, né? E mídia social é um caminho hoje, né? Totalmente diferente. Hoje é um mundo, né? Mas, Gustavo, essa veia que você falou do empreendedorismo, o que é que você acha que mudou para Arapiraca, a visão de Arapiraca? A sua visão, que é do interior, de Palmeira dos Índios, está inserido aqui no Agreste, em Arapiraca, como é que você vê essa mudança? Como eles veem o crescimento do Severino, em Arapiraca, em Alagoas, no Agreste, como é que eles estão vendo esse crescimento dos desenvolvedores do Agreste? Cara, quando eu participei, a gente foi premiado, o Severino ele foi premiado em alguns editais. Inclusive, a gente foi premiado agora há pouco no Lagoon, né?
Quando a gente começou, eu tinha uma visão totalmente diferente dessa questão da região. E aí, conversando e participando do ecossistema, eu comecei a perceber a diferença que há, né? Porque o fato de a gente estar no interior, as coisas chegam menos aqui para a gente. E a nossa dificuldade para participar das coisas ela é maior do que quem está numa capital. Eu acabo levantando muito essa bandeira e brigando muito para tentar trazer as coisas para cá, para que a gente tente fomentar mais o nosso ecossistema, porque a gente tem muita gente inteligente e muita gente boa aqui. Tem, e eu acho que essa galera meio que está desacreditada, entendeu? Porque acaba sendo cansativo. E quando você vê, como agora eu estou fazendo mais parte do ecossistema, eu consigo ficar sabendo das premiações, eu fico sabendo dos editais que abrem, eu fico sabendo dos eventos, mas se eu não tivesse tão engajado, eu não saberia, porque essas coisas não chegam para a gente. Chegam, e se chegam, cara, chegam em pouquíssimas pessoas. E eu falo por experiência própria, porque eu só sei, porque estou dentro do ecossistema, senão não saberia. E aí tem uma outra história, porque tudo que acontece é em Maceió, tudo que acontece você tem que ir para a capital. Cara, a gente aqui tá, sei lá, 1h30 de Maceió. Mas imagina alguém que está ali em Penedo, Dos nessas homens, cidades. Oi? Jacaré dos Homens, imagine. Tem umas cidades muito mais afastadas de Maceió. E aí, olha só, para essa galera ir, até para que a gente, até para mim também acaba sendo difícil, porque vamos supor, você vai gastar 1h30 indo, 1h30 vindo, você tem custo, você perde um dia. Então, todo evento que você tem que se deslocar para ir a Maceió fazer acaba sendo um pouco mais, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E aí, quando abre algum determinado tipo de edital, algum evento, alguma coisa que você tem que se deslocar para Maceió para participar, inevitavelmente você já está em desvantagem, pelo fato de ser do interior. Então, é uma coisa que a gente levanta muito a bandeira para tentar trazer isso mais para perto da gente, entendeu? O Sebrae tem ajudado bem, está tendo aqui em Arapiraca, já está tendo encontro de startups, que antes só tinha em Maceió, agora a gente está conseguindo trazer para cá, está engatinhando ainda, né? Mas é o movimento de mudança trazendo isso mais para dentro do estado, né? E não só focado em Maceió, porque parece que quando as coisas saem pensando só na capital. E quem está no interior não desenvolve, não? E quando eu falo desenvolve, não é só programar, não, sabe? É inovação de todo lado. Você começa a participar das reuniões e você vê pessoas com ideias inovadoras em todas as áreas. E essas pessoas precisam de voz. Só que acaba sendo difícil, porque não é barato, né? Não é barato você ir para Marcel. Você fala assim, ah, não, você vai gastar ali R$ 200. Cara, para alguns R$ 200 não é dinheiro, mas para outros é muito dinheiro. E aí você pega você tem muito menino começando aí no IFAL, na UFAL, a galera de tecnologia, que às vezes não tem essas condições. E aí, como é que eles vão desenvolver? Eu ontem eu estive como mentor na iniciativa do IFAL. E eu achei bem bacana, porque a ideia é que eles criassem startups, criassem produtos, e aí não necessariamente startup tem que ser de tecnologia, né? Criassem produtos para ir para o mercado, mas é interessante que eles comecem de cedo a fazer isso para entender como é o mercado. Cara, tudo bem, se ele quiser ir trabalhar no mercado como CLT, ele vai conseguir, se ele quiser empreender, ele vai conseguir, se ele quiser seguir a carreira acadêmica, ele vai conseguir, mas ele tem que entender que as oportunidades que ele tem, e não ficar fechado numa caixa e dizendo, não, ó, quando terminar aqui a faculdade, eu vou ter que ser funcionário da empresa. Não, terminar aqui, eu posso fazer um mestrado, um doutorado e vou tentar a área acadêmica. Ou não, chegar aqui, eu vou fazer um concurso. Não é para todo mundo. Para mim, não é. Sim. E todo mundo vê como um sonho, né? É o sonho de ser concursado. É o sonho de todo mundo é ser concursado. Mas não é para todo mundo, né? E aí, para quem esse sonho não é palpável? Tipo assim, para quem não quer esse sonho, para quem não é um sonho ser concursado, o que é que ele vai fazer? Ele não pode empreender? E aí, quando eu falo empreender, não é empreender, montar um negócio, não. Ele pode empreender dentro do mercado de trabalho. Cara, se ele vai trabalhar como TI ali, se ele vai trabalhar como, sei lá, caixa, se ele vai trabalhar como RH, é empreender dentro do negócio dele, entendeu? E não necessariamente ter que ir para o mercado. E aí eu acho massa essas iniciativas. A gente teve no começo do ano na UFAL com a turma de calouros, falando sobre startups, né? E aí, como eu sou da tecnologia, são para turmas de tecnologia.
Mas falando sobre startups, eu achei massa que no Startup Day, que teve agora aqui, acho que todas as cidades que tem Sebrae teve o Startup Day, né? E aí uma turma, acho que uns 10 alunos que eu tive presente lá na recepção dos calouros, me cercaram assim e começaram a me bombardear de perguntas, né? E aí eu acho massa, porque, de certa forma, teve alguma fagulhazinha do que foi dito ali que fez com que eles viessem atrás de mim, né? E você percebe, tem uns que são mais extrovertidos, tem uns que são menos introvertidos, e você vai conversando e entendendo a realidade deles, que é até o que muitos. Eu tenho muitos professores, muitos amigos que são professores, né? E às vezes eles comentam que os alunos chegam na aula de tecnologia, numa turma de tecnologia, e, cara, o cara sabe nem mexer no computador. E é a realidade, porque usou o telefone a vida toda, consegue fazer tudo no telefone. Vai usar o computador para quê? E aí, às vezes, a primeira experiência com o computador é na faculdade. E até uma crítica que eu fazia há muito tempo atrás era esse distanciamento dos cursos, né, da universidade com o setor privado. Parece que eles viam como o mercado como o demônio em pessoa, né? Só que isso já se foi há um tempo, né? Você começa a ver muito mais as faculdades, as universidades mais perto do mercado de trabalho. Isso é massa, porque você tem aluno que nem terminou a graduação e já está contratado, já está trabalhando, às vezes já está com uma bolsa dentro da própria faculdade, já está ganhando dinheiro e se preparando para o mercado de trabalho. Então, não é aquilo se você vai cursar um UFAL da vida, obrigatoriamente você tem que seguir a linha acadêmica. Não. É bem colocado isso. Você falou, é assim, como desenvolvedor de jogos e também empreendedor, essa vibe agora que eu tô começando, a gente sente muita dificuldade de trazer as pessoas, a galera do eixo, tirar do eixo Maceió, né? Maceió, porque a gente faz um evento em Arapiraca, não dá gente, e é porque tem pouco desenvolvedor. No game, esse edital do OpenAB, quatro prêmios foram para Arapiraca. Eram quatro vagas foram para Arapiraca. Mostra como. Peraí. Então a gente está desenvolvendo, tem pessoas desenvolvendo em Arapiraca. Porque vocês não estão trazendo eventos só para Arapiraca. Tem um grupo da primeira associação de jogos, é a CC Jogos, e a maioria tá lá em Maceió, participam, aí fica dificultando de ver parte de eventos em Arapiraca, porque quando tem eventos em Arapiraca ninguém sabe, né? Não fura a bolha, não tem divulgação. Tem, então, como você falou, né? Esse custo, o cara não consegue sair do emprego, trabalho de carteira assinada, CLT, não consegue sair, tá no curso, tá no IFAL, assistindo aula, não consegue ir. Isso dificulta muito a entrada dessa galera jovem ao projeto. E startup, para empreendedorismo e para ir para Maceió, é uma oportunidade que tem. E falam-se melhor sobre isso nas comunidades sobre isso. É aquela bolha que ou um ou outro que avança sobre falar sobre startup. Vai ter um hackathon, vai ter um para fazer um projeto. Ou acho que essa volta de se falar sobre startup, sobre tecnologia é muito importante. Faz com que pessoas que, como você está fazendo, saiam ministrando a palavra, a força do empreendedorismo. É importante porque pode ver, se ver, né? Eu consigo, o Gustavo conseguiu, eu vou conseguir também. Não é o bicho de sete cabeças, não é tão avançado. A Arapiraca tá fazendo, a Arapiraca conseguiu, eu vou conseguir também. Hoje vejo em você, no Rafael, que estão mais à frente estão premiados com startups premiadas também. E vocês falam também sobre a aderência, né? Como você vê essa aderência do público para uma ideia? Como a pessoa pode colocar nesse projeto e botar no papel? Sair do papel uma startup. Vamos lá. Você tem, é porque se fala muito de startup ligada à tecnologia, né? Mas vamos supor, você tem ali uma forma de melhorar o cultivo de hortaliças para a agricultura familiar. É algo que ninguém nunca tentou. Isso por si só já é inovador. E tudo que é inovador é difícil.
porque você não tem um- uma história ali para contar. Você muitas vezes você não tem nem dados para provar que o que você está pretendendo fazer realmente é válido. Então, por isso que há tanto incentivo para as startups, porque normalmente a ideia da startup é algo que ninguém nunca tentou. Então, ela está tentando coisas novas ali. E, às vezes, quando você pega, você tem muita startup de ramos que já existe, mas ela está tentando algo novo. Então, no lugar dela seguir o que o mercado está fazendo, ela vai tentar algo novo. Não, por aqui não está indo, vou tentar fazer assim. Qual o seu diferencial? Não, meu diferencial é fazer assado. E aí, tentar inovar dentro do seu mercado. Enquanto você falava aí dos prêmios, cara, no Lagum, que foi o prêmio que foi premiado, tiveram 3 startups aqui de Arapiraca que participaram. As 3 passaram. Então, você tem startups aqui. Tem o Agrestital, que é um projeto parceiro nosso, que ele participou do edital da BDI, um edital nacional, e ele ficou em primeiro colocado nacional aqui de Arapiraca. Então, quer dizer que a gente não tem força? A gente tem força. O problema acaba que a comunidade não é tão engajada. Só que ela só vai engajar tentando. Então, eu acho que é esse movimento que está acontecendo aí de tentar trazer a reunião de startups aqui para Arapiraca, por mais que venha menos pessoa, por mais que seja, acaba que a quantidade de gente na reunião não seja tão grande, mas é tentando até conseguir a adesão da galera, para mostrar que vale a pena. Porque senão a gente não consegue trazer coisa para aqui. Cara, quando é que você vê evento de tecnologia aqui em Arapiraca? Não tem. E quando tem, você fica perdido, porque o ecossistema, a comunidade, ela é muito dispersa. Já em Maceió, não. Então, eles são mais unidos. Inevitavelmente, e aí se você for olhar também pela quantidade da população, inevitavelmente, se você junta, sei lá, se você junta 100 pessoas lá, equivale a você juntar 1.000 aqui. Sim. Quer dizer, é o contrário, né? Se você bota É. 1.000 pessoas lá, equivale a você botar 100. É, É nessa, assim, não necessariamente nessa proporção, mas é isso, né? Então, não é que lá dê muita gente, é que lá realmente tem muita gente, e se você pegar pela proporcionalidade, acaba que vai mais gente. A gente só vai conseguir fazer isso rodar aqui tentando, se não tentar, não roda, né? Então, eu acho que essas iniciativas sendo premiadas aqui é algo que a gente tem que usar como trunfo para tentar movimentar mais essa comunidade, né? Fazer com que as pessoas se engajem. E aí eu vejo essa parte da faculdade, das universidades, como um ponto positivo, porque é a galera que vai entrar no mercado de trabalho. É eles quem tem que estar ali com a gente. E aí tem um ponto, né? Quando você vai para um encontro com a galera mais antiga, meio que você vai para sugar meio não, é isso, você vai sugar o máximo de conhecimento daquelas pessoas mais antigas, né? Que já estão no mercado há mais tempo, que já atuam há mais tempo. O que você está trilhando agora, eles já trilharam há muito tempo atrás. E essa galera está se disponibilizando a gastar o tempo dela lhe mostrando como fazer. Quando você traz isso para Arapiraca, e aí pode até parecer soberba, mas é a gente quem é o mais antigo. Apesar de eu não ter tanto tempo assim, né? Eu sou novo, estou com 21 anos de idade, né? novinho. Mas é a gente que está mais tempo no mercado, a gente é que é mais antigo. Então é a gente quem tem que se dispor a ajudar, a ensinar, a mostrar, e até com os erros da gente mesmo. Cara, eu já tentei isso, eu falei por conta disso, 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 porque a galera fala muito do que dá certo, né? Mas o que dá errado serve como experiência, né? E aí cabe a gente que está há mais tempo, a tentar levantar essa bandeira e fazer com que a galera se engaje. Aí essas iniciativas que estão havendo aí, até a própria FAPEAL, ela incentiva isso, para a gente tentar movimentar mais a comunidade aqui, né? O que eu estou falando tanto ecossistema que eu vou mudar para a comunidade. Movimentar a galera aqui para tentar engajar e tentar trazer essa galera nova, mostrar que tem oportunidade, que tem dinheiro na mesa, tem mercado, agora tem que tentar. O que não pode é imaginar que na primeira tentativa você vai enricar, porque não vai. A galera fica naquela, não, mas ó, o Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg não fez faculdade. Tá, mas ele deu certo, mas quantos não fizeram e não conseguiram?
Então é tentar. Só vai saber se vai dar certo tentando. E se não der certo na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na. E vai tentando. Isso, isso. Acho que a tentativa, chega um momento que você vai corrigindo, vai ajeitando, vai corrigindo, até tem uma série chamada Vale do Silício que mostra de tecnologia que é muito boa essa série. Você vê o início de uma empresa de quintal para uma empresa de grande porte, muito bacana. É um mundo de tecnologia que você vê, caramba. Eu indico essa série, viu? Essa série é nerd mesmo, é uma série foda. Fala sobre tecnologia, sobre erro, sobre você chegar no seu projeto. Eu tenho um sistema assim e os caras criam um compressor foda de arquivo, melhor do que tentando fazer um sistema e acaba no final sair um compressor de arquivo foda, melhor que um IRA. Bem interessante mesmo. Mas, Gustavo, você falou aí sobre a Graxa Digital, sobre Severino. Me conta um pouco sobre Severino, como é esse projeto, como surgiu a ideia, como é que tá hoje. Não, falando do Severino, né, que é o meu ERP, Severino Pro. A ideia do Severino é ser o faz tudo, né? Então, como é que surgiu a ideia? Eu nunca quis entrar no mercado de software porque eu sempre achei um mercado muito poluído e não tão rentável para quem vai começar, porque a verdade é que você tem muitos softwares ERP aí no mercado, se você balançar uma árvore, cai uns quatro. Mas eu ouvia muitos amigos meus empreendedores reclamando da dificuldade que era. Porque os softwares, o que acontece? Vamos supor, você precisa ir da sua casa para o trabalho. Você precisa de um carro que leve da sua casa para o trabalho. Então, qualquer carro vai lhe levar da sua casa. Se você está a pé, qualquer carro vai lhe servir. E aí depois você vai melhorando. Tá? Eu estou fazendo uma analogia bem esdrúxula aqui, mas a ideia é essa. Então, a galera pega, não tem carro, e aí quando ela vai para o mercado comprar, os carros que tem é uns carros com um monte de coisa que ela não vai usar e que às vezes ela não vai saber nem dirigir, que ela entra no carro e não sabe nem onde é o botão de ligar, de tanta coisa que tem. Foi aí que surgiu o Severino, né? A gente disse, não, cara, vamos tentar encurtar essa barreira, simplificar o processo. Ah, mas vai ter falha. Ah, mas você não vai poder gerar relatório. Tá, mas vamos tentar. Então, quando a gente teve a ideia do Severino, como o nome já diz, né? Severino é o faz tudo, né? Foi para tentar simplificar esse processo. E aí onde a gente está? A gente está o tempo todo melhorando e mudando e testando para tentar deixar o processo de você ter um sistema na sua empresa mais simples. E aí eu brinco, o Severino não obriga você a nada. Cara, se você quiser não usar, cadastrar um produto só com o nome, bota só o nome. Não quero botar preço, não quero botar estoque. Eu não vou lhe obrigar a nada. Diferente de outros sistemas que para você fazer uma venda, aí você tem que fazer conta caixa, você tem que fazer fluxo de caixa, tem que fazer vínculo, razão, aí você tem que fazer tanto vínculo para conseguir fazer uma venda que a pessoa acaba desistindo. Então, a gente tenta simplificar ao máximo esse processo e aí no Severino a gente vai melhorando as coisas e melhorando a ferramenta, né? Porque hoje, quando a gente começou, ele era bem simples, mas hoje a gente já tem ali emissão nota fiscal, a gente tem uma parte para a indústria, a gente tem vitrine virtual, a gente tem busca inteligente de foto, a gente tem chatbot, a gente tem integração com WhatsApp, então ele acaba crescendo, tendo mais coisas, mas sem mudar a sua essência. Então, vamos supor, hoje eu estava conversando com um cliente que ele mandou uma planilha com 900 produtos. Eu importei a planilha, aí ele disse, vou mandar para você aqui, quando estiver pronto você me diz. Eu acho que em 2 minutos eu mandei para ele, olha, tá pronto já, mandei de volta. Porque eu consigo importar os produtos dele de forma automatizada, o sistema sozinho busca as fotos do produto, então ele não precisa estar se preocupando com cadastro de foto. Em 2 minutos ele estava com a vitrine, o catálogo online dele disponível. Só conectar o WhatsApp e sair vendendo. Então a gente tenta ao máximo simplificar esses processos. Ah, mas a foto não ficou perfeita. Feita é melhor do que perfeito, né? Então vamos supor, se você tem 900 produtos para cadastrar, se você precisar trocar a foto de 100, é melhor do que você ter que cadastrar foto de 900, não é? Então a nossa ideia é tentar simplificar ao máximo o processo para que a pessoa não perca tempo, porque quando você vai para um micro e pequeno empreendedor,
Eu estava conversando hoje com uma pessoa, ele disse, o seu caminho é conversar com os contadores. Eu disse, cara, tá, o contador realmente, ele é uma boa porta de entrada, porque se o contador indicar o sistema, é mais fácil você vender. Só que, bicho, a gente está falando de gente que vende no papel, que vende na caneta. Tem gente que nem anotar, anota. Cara, a gente foi para a apresentação do sistema com gente que não sabia nem ler e escrever. Tu acha que esse cara está preocupado com DRE, com fluxo de caixa? O cara não tem nada, pô. Então, a analogia que eu fiz quanto ao carro é sobre isso. Se ele conseguir, pelo menos, registrar as vendas dele, ele já está no ganho. Como é que eu faço ele registrar as vendas? Simplifica o processo. Então, para você vender aqui, só precisa cadastrar o produto. Eita, mas e o caixa? Não, já cadastrei para você. E a forma de pagamento? Já cadastrei para você. E o cliente? Já está pronto para você. Está tudo pronto. Você só precisa cadastrar o produto. E aí, até então, eu não consegui achar uma forma de não precisar que ele cadastre nenhum produto, mas vai chegar um momento que ele, não, bicho, só precisa dizer o que você quer vender, o sistema faz o resto. Mas, e aí, você vai fazendo o mínimo possível. Quando a pessoa conseguir, pelo menos, registrar as vendas, saber o que ele está vendendo, aí você vai para a gestão de estoque, você vai para contas a pagar, contas a receber, você vai monitorar o uso de cartão, para saber quanto é que ele está gastando de taxa de cartão. Aí você consegue aumentar o uso da ferramenta para que ele tenha maior controle sobre o negócio dele. Mas pelo menos ele tem que começar. Agora, se para o cara começar, ele tiver que fazer 92 vínculos, sem cadastro, passar 2 meses usando a ferramenta para começar a puxar um relatório, ele não vai usar nunca, Um porque eu cansei aqui só de cliente falar. de, de clínica que nunca usou o sistema por causa dessas coisas, dessas pressões. Tem que para dar uma baixa no estoque, tem que estar em 5 telas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele desiste. Só tem que dizer qual o produto. E já dá tudo pra ele que precisa. Já tem tudo na mão, velho. É muito bom. É a melhor ferramenta do mundo. Já tá pronto. Ele vai ajudar e tudo. Eu não estou dizendo que quando a ferramenta ela é complexa, ela está errada. Não, ela está fazendo diversas amarrações para evitar furos, para trazer mais controle. Só que ela está criando dificuldade. Não é diferente de senha de banco, essas coisas, né? Para você acessar o banco, você tem que dançar Macarena, de tanta coisa que ele pede. É o complicar, velho. A pessoa tem que ser analista pra entender o sistema. E você fez o caminho inverso. Você tá dando a ferramenta para que a pessoa leiga tem uma planilha Excel e vai abrir seu produto e vai vender. Isso faz com que a pessoa comece a entenda que trabalhou, tu ter controle, poxa, trabalhei às cegas, agora tem uma plataforma que vai me dar controle, vai me auxiliar. Então, daqui a pouco, você falou, sua plataforma vai ter uma lista de mais vende, ele vai saber o que vai ter no estoque, o que vai ter que precisar comprar, o que é que mais vende, o que mais vende, a roupa. O teu sistema vai estar dando essa informação. E dados, pra mim, é foda. Você já tem alguma coisa, você consegue trabalhar, né? Cara, tem algumas histórias, né? Tem um cliente que a gente foi implementar, que quando a gente fazia a implementação, ele descobriu que tinha produto que ele vendia mais barato do que ele comprava. Aí me diga, um cara desse tá preocupado com. Um cara desse tá preocupado com DRE? Não tá, pô. Aí, se você for para o contador vai dizer, ó, não, o sistema tem que ter isso, o sistema tem que ter o SPED fiscal, o sistema tem que ter. Cara, não tô dizendo que não precisa ter, tem que ter. Mas para quem não tem nada, pô, esse cara vai ter que se virar, pô. Ele não vai se preocupar com isso, não. E aí volta, tem uma coisa que eu digo direto. A gente que é empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, é uma equipe. Normalmente é ele para tudo. Então, vamos lá. Não, eu tenho que resolver os problemas jurídicos da empresa. Eu tenho que resolver funil de venda. Eu tenho que resolver furo de estoque. Eu tenho que resolver fluxo de caixa. Mas eu só vou precisar resolver essas coisas se eu tiver empresa, né? Se eu não tiver empresa, eu não preciso. Se eu tenho empresa, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que vender. Aí tu acha que ele vai priorizar o quê? Vender ou resolver algum contrato que está pendente, um contrato que se venceu, ou se ele, vamos supor, ele está gastando R$ 500 de água, mas deveria gastar 400. Ele tem que tirar uma semana para resolver isso. Mas para ele tirar a semana para resolver isso, ele tem que parar de vender. Só que o negócio dele está rodando mesmo com esse déficit, mesmo com esses R$ 100 a mais ali que ele está pagando de água.
Tu acha que ele vai parar para resolver o problema d'água? Ele não vai, porque senão, se ele parar, o negócio dele quebra. Eu estou sendo bem imediatista aqui, né? Mas é bem por aí, pô. O cara, se ele parar, o negócio para de funcionar. Então, você tem que pensar no empreendedor como é o cara que faz tudo, pô. Ele é o comercial da empresa, ele é o estoquista, ele é o entregador, ele é o marketing, ele é o relações pessoais, ele é tudo da empresa, pô. Isso é verdade. E agora sim, Gustavo, hoje, para eu conseguir ter acesso, como eu faço? Eu sou uma empresa, estou escutando esse podcast e quero começar a contratar o Severino. É o nosso site, severinopro.com.br, ou pelo Instagram também, @severinopro.com.br. Os dois iguais. Entra no site, entra no Instagram, que você consegue entrar em contato com a gente. Tem algum levantamento do que necessita, do tipo custo, o que preciso para estar lá, para colocar a minha empresa no Severino? É só entrar em contato ou já tenho que ter alguma coisa? Cara, você precisa só ter empresa, né? Assim, e outra, não precisa nem de empresa, você não precisa de CNPJ para usar a ferramenta. E a gente sabe que inevitavelmente tem muita gente que trabalha na informalidade. O sistema está aí para ajudar a gerir. E aí, se você tem um negócio, o sistema vai lhe ajudar a gerir. E a gente já teve casos aqui de clientes que começaram na informalidade e depois se formalizaram, ou clientes que começaram como MEI e migraram para ME. Tudo isso porque começou a ter informação e o negócio dele começou a gerir melhor, né? Tem um dado que mostra, eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano, 20% das empresas elas não chegam aos 5 anos. E aí, eu tenho esse dado aqui, depois eu posso até pesquisar. E a taxa de mortalidade das empresas ela é grande, parece que 20% não chega aos 2 e tem uma quantidade que não chega aos 5, não lembro exatamente, mas a taxa de mortalidade das empresas ela é muito grande. E boa parte da mortalidade delas é por conta da falta de gestão. Teve um cliente nosso que ela até brincou. E eu cheguei lá, ela disse, era melhor quando eu não tinha sistema. Oxe, por quê? Era porque agora eu sei que eu não estou ganhando dinheiro. Porque o que é que acontece? Ela tinha os empregos dela, misturava o dinheiro dela com o dinheiro da empresa, que é o que mais acontece, e é aquela história do apurado é lucro, né? A pessoa pensa que apurado é lucro. Ele vendeu R$ 100, a mercadoria custou 50, ele vendeu R$ 100, ele acha que os R$ 100 é lucro. E não é. A ferramenta está aí para mostrar quanto foi o lucro dele real naquela venda. E aí ela brincou com isso, mas a partir daí ela começou a entender o negócio dela. Ela começou a entender que ela não pode misturar o dinheiro dela, porque o negócio tem que andar com as próprias pernas. E a gente só se movimenta, infelizmente, na dificuldade. Porque senão vai achar que está tudo bem, que está tudo ótimo, está mil maravilhas, porque ela está misturando o dinheiro dela com o dinheiro da empresa. Aí, quando ela precisa pagar um cartão de crédito, tem R$ 1.000 no caixa da empresa, ela pega, paga. Quando vai comprar mercadoria, tem R$ 1.000 na conta dela, ela vai e usa. E aí fica tudo uma conta só, ela não sabe se ela está ganhando dinheiro. E aí, assim, pode até deixar claro para ela que não dá certo ela manter o negócio dela, porque ela está perdendo dinheiro. Ou ela se movimenta para o negócio dar certo, ou é melhor fechar. Entendeu? Porque a essência do negócio é dar lucro. Assim, tem aquela história do sonho, Cara, é bom. Quem sonhou em ter empresa e tem condições de manter uma empresa no vermelho, beleza. Mas não é a realidade do brasileiro. O brasileiro, ele é empreendedor porque ele é forçado a ser empreendedor. E aí, o que você tem de gente aí que... ele tem uma loja de roupa fitness, mas ela trabalha em tal canto. Tem uma loja de acessórios, mas ela é CLT em outro canto, é concursado em outro canto. O que mais tem é isso, as empresas são a segunda renda das pessoas. E aí ela tem que entender se a segunda renda está ou não dando dinheiro, né? Severino veio para ajudar isso, né? E isso é massa, pô. Severino vem pra quebrar o galho, né, velho? O faz tudo. E a parte boa, Neto, que eu sempre brinco, é porque assim, a gente é aqui do interior de Alagoas, a gente é muito acessível, então, uma coisa que eu sempre digo do Severino é que o que está pronto nele hoje foi solicitado por cliente. Então, não tem nada no Severino hoje que a gente criou da nossa cabeça. Eu vou botar esse botão dessa cor. Tudo é experiência de cliente, é experiência de uso. Então, agora mesmo tem diversas melhorias que estão saindo a pedido de clientes que entram. Então, a gente está sempre melhorando a ferramenta com base na experiência de quem está na ponta, de quem sofre a dor. Porque não adianta eu chegar e dizer, não, ó, o fluxo para fechar a venda é essa. Aí o cara tem que passar em 5 telas para fechar a venda.
Mas quem vai usar? Quem vai usar sou eu, porque para mim é fácil, mas para quem está na ponta? Então, é entender a dor de quem está na ponta e melhorar a ferramenta com base no uso de quem está na ponta. Aí eu sempre, toda vez que a gente fecha um cliente ou que vai conversando com os clientes, eu sempre digo, e aí, tem alguma reclamação? Pode reclamar, pode dar feedback, pode... Porque se ele não reclamar, eu não vou melhorar nunca. E tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que aquele cliente que reclama, e aí não é só falando de startup, não é só falando de negócio, de qualquer negócio. Se o cara comprou uma pizza e a pizza veio gelada ou veio ruim, e ele se deu o trabalho de ligar para reclamar, esse cara quer voltar a comprar de você. Então atenda ele bem, porque você tem uma grande oportunidade de transformar alguém que vai sair falando mal do seu negócio com o maior promoter da sua marca. Porque se o cara liga, se coloca na situação. Você fez um pedido ali, pediu um hambúrguer. Aí quando chegou, o hambúrguer veio queimado. Aí tu liga e diz, ó, o hambúrguer veio queimado e tal. Aí a pessoa do outro lado diz, ó, faz o seguinte, você quer que eu mande o novo ou você quer ficar com crédito e na próxima que você pedir é de graça? No outro dia você cede. Problemas acontecem. Mas como é que você vai lidar com esse problema? Aí eu vou estar aqui, o cliente chegou e reclamou do meu sistema. Pô, se ele se deu o trabalho de perder o tempo dele vindo reclamar, é porque ele quer usar. E aí cabe a mim saber lidar com aquela reclamação. Dizer, ó, não dá para ser assim, mas eu consigo fazer assado. Vamos tentar por aqui. Ó, eu posso fazer essa melhoria, dá certo. Então, eu posso ajustar esse relatório. Se eu fizer esse relatório, resolve para você, resolvido, pô. Aquela pessoa vai ter um, não é débito de gratidão, né? Mas ela vai sentir que ela foi atendida. Se no, aí vamos supor, se no lugar disso eu disser, tá, tudo bem, vai entrar numa fila de desenvolvimento. Aí 3 meses depois eu mando um orçamento para ela, ó, o que você pediu vai custar R$ 2.000. Eu acho que essa pessoa vai ficar feliz. Não, vai nada. Agora, óbvio, com a prudência, né? Porque não adianta a pessoa chegar e dizer, não, esse botão aqui é roxo, eu queria que ele fosse verde-limão. Aí, pô, isso não faz sentido porque não é melhoria para a ferramenta. Mas quando é melhoria, você tem que ouvir, tem que dar ouvido, tem que procurar alternativa, porque a pessoa se deu o trabalho. E aí, se o cara reclamou, ele volta. Se ele não reclamou, ele não volta. E você não vai nem saber o que foi que você fez de errado. E o bacana que o feedback do próprio cliente é o que é para a ferramenta, né? Que auxilia. Pô, eu gostei disso, eu quero que isso aconteça, isso é importante. Mas, Gustavo, você falou que o Severino também foi premiada. Como foi essas premiações que Severino ganhou? Como é participar desses editais? Como é que o primeiro passo? Como é primeiro passo? Vamos começar. Como é fazer para participar, escrever uma startup no projeto? Depois me conta um pouco da história das premiações do Severino tem. Então, é ficar de olho nos editais que estão abertos, né? Não só editais nacionais, você tem aí a lei de inovação rolando já nos municípios. Acho que Arapiraca, inclusive, já tem lei de inovação aprovada, não tem? Eu já ouvi falar, tá com a lei Se eu não me engano, aprovada. Arapiraca já tem lei de inovação, você já tem algumas cidades aqui, acho que mais de 10 cidades no estado de Alagoas com lei de inovação aprovada, logo, logo deve começar a ter, já existem editais em algumas cidades, editais municipais, e aí, por mais que não seja uma fortuna, mas, cara, é o pontapé inicial para você começar o seu negócio. Então, é ficar de olho nos editais que estão abertos, segue a prefeitura da sua cidade, aqui em Alagoas segue o SEBRAE, segue a FAPEAL, segue a SECT, e aí, se for de outros estados, procura ali a, os órgãos, né, de cada estado, para ver os editais que estão abertos e ver o que cabe para cada edital, porque cada edital tem as suas regras bem claras, né? E aí tem edital que é só para ideia, tem edital que é para quem já tem um negócio, que está em aprovação, tem edital que é para quem já está faturando, tem edital para quem já fatura milhões. Cada edital tem sua. Eu estou falando milhões, mas não acho que o último que eu vi não era nem milhões, mas você já tem que estar faturando bem. Cada edital tem o seu nível, né? As suas particularidades. E aí, os que a gente participou foram o Startup Nordeste, que foi, meu Deus, 2020, de 2024 para 2025, foi o primeiro edital que eu participei, e já participei com o Severino, né? Eu nunca ter participado de outros editais. E aí a gente foi premiado, conseguiu passar no Startup Nordeste. Inclusive, a gente ficou em primeiro colocado no ranking de gamificação, era um ranking que eles faziam lá de tarefas, de atividades, de entregas, e aí a gente ia somando ponto e a gente foi premiado, ficou em primeiro colocado no Startup Nordeste nesse ranking.
Depois a gente entrou em parceria com esse Agreste Digital, que foi o projeto premiado nacionalmente. No Startup Nordeste, a ideia era o desenvolvimento da plataforma. Ela já existia, já tinha algumas coisas ali rodando, mas a ideia era fazer o desenvolvimento e tracionar. Tanto é que no começo de 2025 foi que a gente entrou no mercado. E a gente entrou no mercado muito por ajuda do aprendizado que veio do Startup Nordeste. Porque o dinheiro é bom, mas o aprendizado também é. Porque você acaba conversando com muita gente que já está no mercado, você tem ali os mentores, você tem a galera que roda, que às vezes roda o Brasil todo, que consegue fazer link, e aí eu acho arretado isso. Que é o cara conhecer alguém, sei lá, no interior do Amapá. E aí, quando eu falo da minha solução, ele diz, eita, pô, tem um cara que tem algo parecido. Vou botar vocês em contato. E aí, tu conversa com o cara é super solícito, e aí você troca uma ideia, isso é arretado, pô, porque é a disseminação do conhecimento sem nada em troca. Ele não está disseminando o conhecimento dele, ele não está passando nada para mim porque eu estou comprando o produto dele. Não, ele está passando porque eu sou uma startup igual ele e ele quer me ajudar. E vice-versa. Ele me ajuda, eu ajudo ele, tudo certo. A gente é concorrente, mas também se ajuda. E aí isso eu acho massa. Então, assim, a gente foi premiado Startup Nordeste, entrou em parceria do Agra Digital, que foi já ano passado, 2025. E aí foi esse que foi premiado em primeiro colocado, né? E aí o Severino é contratado desse edital. Passou em primeiro colocado e assim, foi o único que a gente ganhou nota 10 de mais de um avaliador. A gente ficou com a pontuação, eu não lembro, mas da nossa pontuação para o segundo, foi uma pontuação muito grande, a diferença muito grande. E do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, as pontuações eram bem pequenas. Então, assim, foram mais de 80 projetos submetidos, acho que passaram 20 para a segunda parte ali, né? E a gente ficou em primeiro colocado e daqui a pouco a gente vai submeter para ir para uma próxima etapa. Espero que a gente consiga passar. Com certeza. E aí, pronto, esse projeto digital não é o Severino, tá? O Severino foi contratado por ele, mas aí o Severino é a solução contratada. E o terceiro edital que a gente está participando agora é o Lagoon, que é um edital aqui do estado de Alagoas. A gente passou na primeira etapa, acho que, se eu não me engano, a gente passou em sexto, foi em sétimo na primeira etapa. Da primeira, agora na segunda etapa, a gente passou em quarto colocado e estamos indo para a terceira e última etapa. E que esse do Startup Nordeste podia ser ideação, né? Você só tem a ideia, você vai desenvolver durante o projeto. Já o Lagoon não, já o Lagoon você precisava ter o produto pronto, né? Acho que é RL 5, 6, eu não me lembro direito. Mas o produto já tem que estar pronto, você já tem que ter algo no mercado, a empresa já tem que faturar. E aí, o que eu acho bacana é que a ideia do Lagoon é faturamento, então você tem que vender, né? Então, são cada edital com seu perfil, porque tem edital que não importa se você venda ou não. Ele vai focar no desenvolvimento do seu negócio, se você vender ou não. Tem edital que foca no comercial, se você conseguir evoluir comercialmente. E aí cada edital tem a sua particularidade, né? Assim como você tem editais de cunho social, você tem editais de cunho tecnológico, você tem diversos editais aí em diversos ramos, né? O que eu posso falar mais é os que acabam envolvendo tecnologia, que são os que eu participo, né? E além disso, você acaba tendo, cara, tem muita coisa massa, cara. Se a pessoa que está ouvindo aqui, que tem interesse, procura, eu falo muito do Sebrae, porque o Sebrae é um parceiro que ajuda demais a gente, então procura o Sebrae da sua região, vê como é que tá, vê onde é que tem encontros, participa, porque é massa e o Sebrae ajuda demais. Ele ajuda demais o micro e pequeno empreendedor. É muito boa essa colocação que você fez. E como pode ser o Sebrae estar junto, além de estar abrindo essas portas de movimento que ele está tendo agora, reuniões de startups, Startup Day, como você falou no começo, para você, é a importância do Sebrae estar junto como empreendedor, ele auxilia a empresa a seguir um caminho, mas essa comunicação que ele faz. A melhor parte é que o Sebrae é de graça, né? A melhor parte é essa. Então, assim, para quem não é grande, isso ajuda demais. Então, você tem no Sebrae, você tem produtos pagos, mas tem muita coisa de graça. Então, você acaba tendo muita mentoria. A gente é acompanhado aqui pelo Mentoring Team, que é um time de mentores do Estado, que não é do Sebrae, né? Isso aí já é da SECD.
E é retardo que você tem um monte de gente com experiência que lhe ajuda a gerir melhor o seu negócio. No Sebrae você tem direto encontros, você tem reuniões, você consegue contratar empresas pelo Sebrae pagando bem menos, porque o Sebrae arca com a parte. Então, o Sebrae é um parceiro fundamental para a gente aqui, sabe? E não só isso, como network. Network é fundamental. Então, acho que só o network que o Sebrae consegue fazer a gente se comunicar com os outros empreendedores já ajuda muito. A gente foi ano passado para Florianópolis, numa excursão do Sebrae, e aí sempre tem excursão do Sebrae, em que o Sebrae, é claro que isso é pago, né, mas eles conseguem dividir ali o valor e eles facilitam. Então, se você fosse pagar ali, sei lá, R$ 5.000 fazer uma viagem dessa, pelo Sebrae você vai pagar R$ 2.000, 3.000, porque ele acaba tendo poder de barganha, né, ele não está comprando a passagem para uma pessoa, ele está comprando passagem para 50 pessoas. Então, ele tem poder de barganha. Então, isso é extremamente importante. E assim, só sabe quem fizer parte. E aí, bicho, não é ir para o negócio pensando só vem a nós, né? Só vem a nós, e ao vosso reino nada. É uma frase que meu pai diz, né? Apesar de eu não ser muito religioso, mas eu sempre gravo isso, né? E, cara, você tem que estar lá para participar, para ajudar, porque senão você vai ficar a vida toda sugando todo mundo que está ao seu redor. Eu participei um tempo atrás do Empretec, que é promovido pelo Sebrae, e teve uma frase que eles ouviram lá sobre negócios sustentáveis. E que basicamente para o negócio ser bom, ele tem que ser bom para mim e para você, né? Sim. Se só você estiver ganhando, eu vou querer fazer negócio com você. Se só eu estiver ganhando, você vai querer fazer negócio comigo. Então, negócio tem que ser bom para todo mundo. Então, se for participar do ecossistema, vá para somar. Então, vá disposto a ajudar. Ajudar e ser ajudado, né? Porque é assim que você fortalece a comunidade. Agora, Gustavo, é, como foi que você chegou a essa ideia, como foi essa maturação que você teve do seu negócio, de entender, o Gustavo, eu vou me tornar agora empreendedor, eu vou produzir esses temas. Como foi essa. Como eu falei no começo da nossa conversa, né? Cara, eu catava castanha para vender. E não, eu não estou dizendo aqui que eu passava fome, né? Mas eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, né? Cara, já tirei Xerox, eu vendi cartão telefônico, lembra do orelhão? Eu tinha Eu vendia aqueles aquelas carteirinhas de colecionador de cartão de olhão, de cartão, que o cartão, cada cartão tinha uma imagenzinha uma ali. Eu imagenzinha. vendia cartão, eu pegava a bicicletazinha e ia vender cartão nos cantos. Cara, então eu sempre gostei de ter o meu trocado, sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, desde muito novo. E aí, quando eu atingi a maioridade, foi quando eu montei a minha primeira empresa, né? E aí, daí eu segui, aí eu sempre empreendi. Acho que quando foi, meu Deus, acho que 2017 foi quando eu vendi a Prado, que foi a empresa de comunicação visual que eu tinha, porque cansei de empreender. Cara, é porque é cansativo, a verdade é que é exaustivo. A minha cara de cansado aqui não nega. É exaustivo. Mas a gente brinca que quem gosta de ter negócio parece que é um vício, não consegue ficar sem, né? E aí, quando eu vendi a empresa, quando foi, acho que eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos sem empresa, e foi o primeiro período da minha vida que eu fiquei sem empresa. Mas aí começaram a me chamar, eu comecei a trabalhar em muita empresa prestando serviço de tecnologia. Seja como programador, seja como gestor de servidores, seja como gestor tudo. Cara, se me dissesse, Severino, Gustavo, estou precisando contratar alguém para fazer isso, e eu souber fazer, eu estava fazendo. Pagando bem que mal tem, né? é o Severino, a nossa vida é o Severino. É a versão do Severino. Então, montei a empresa de tecnologia, que chamei de Prado Suporte, só que não deu muito certo, porque a verdade é que eu cobrava muito caro para o mercado da Arapiraca, as pessoas não estavam dispostas, que eu estava até refletindo sobre isso esses dias, né? O negócio, a pessoa tem uma empresa que fatura milhões, o negócio do cara depende da tecnologia, depende dos servidores, o negócio dele tem que estar funcionando 24 horas por dia, aí ele tem um funcionário de TI, ele quer pagar um salário mínimo pro cara, e quer que o cara seja feliz. E quer que seja o melhor TI do mundo, porque o cara tem que saber as senhas dele, o cara tem que trabalhar de madrugada, o cara tem... E eu sei que isso é a realidade de muito canto, tá? Você vai no mercado aí procurar quem trabalha como TI, muitos querem pagar mixaria, pô. E aí, assim,
vai do perfil de cada um, tá? Porque eu não estou aqui para dizer que o cara está errado em pegar aquilo, não. Porque cada um sabe onde aperta o seu bolso. E eu não vou mentir que eu também, se a coisa apertar pro lado de cá, eu tô aceitando tudo, meu amigo. Tem essa não. Bem isso, né, velho? E aí foi quando eu comecei a ouvir a galera falar sobre sistema, sobre a dificuldade. Começaram a procurar muita empresa pensando que eu vendia sistema. E eu disse, rapaz, não vendo não, mas vou começar a vender. E aí foi quando a gente começou a pensar no Severino. Gustavo, sempre tá final do nosso podcast, sempre eu nunca indico às pessoas antes da gravação. Eu sempre gosto de pegar assim, de surpresa. Indique 3 livros, 3 filmes e 3 jogos. Se você joga. Cara, livro eu não sou muito de livro, não, viu? Para tecnologia, não é Nunca fui muito muito, livro, não. nunca fui muito ler livro, não. Já comecei alguns aí e nunca tenho paciência de terminar porque eu pulo para a última página. Começa a ficar curioso, tenho paciência não. Mas vamos lá. Livro eu vou pular porque eu não sei nenhum de cabeça e também não sou muito de ler. Filme. Você pediu livro, filme, o que mais? E jogos. Cara, filme. Eu vou falar os que eu gosto. E aí, Sim, não sim. necessariamente tem que ter uma mensagem no final. Eu gosto muito de Forrest Gump. Cara, Muito foda. Forrest Gump, eu acho que eu já assisti umas 20 vezes. É um filme longo, mas eu gosto muito de Forrest Gump. Interestelar é foda. Muito foda. Interestelar é foda. Virou um dos meus preferidos. Cara, e tem um que eu já assisti algumas vezes também e na abertura eu começo a chorar, que é Extraordinário. Não sei se já assistiu. Já, já. Extraordinário, tela preta, eu chorando. O filme nem começa, eu já estou chorando. São 3 filmes que eu gosto e eu não estou aqui para. Isso não vai trazer nenhuma explicação da vida, não, mas são filmes que eu gosto. E tem muitos filmes bons, né? Se for pensar em explicação, você tem aquele filme do começo do McDonald's, aquele filme é massa. Você tem o filme da mulher lá que inventou o MOP, que fala muito sobre o que é o empreendedor, né? Que todo mundo desacredita dela. Aí você tem diversos filmes assim nesse segmento. Eu falei dos que eu gosto e que eu já assisti diversas vezes. Eu sou de repetir filme. E jogo. Cara, hoje eu jogo Counter-Strike, CS. Joguei muito StarCraft Pô, e Warcraft. pô, faz tempo que eu jogo Warcraft, velho. Tentei voltar, mas aí. A Tentei com coisa. Dota, mas não vai, bicho. Eu jogava Dota na Lan House, pô, mas tentei. Aí hoje o que eu jogo é CS, porque eu sei que é só entrar, dar play, já tô jogando, meia horinha de partida ali, tenho raiva, eu me divirto, tá tudo certo. Não tenho que pensar muito, porque o cara quando para pra. Bicho, quando uma certa idade, pô, você não tem mais paciência, não, né? Eu não tenho mais, não. Pior que. Eu só quero ligar o negócio e jogar. Aí os caras dizem, muda a tua mira. Se eu mudo nada, pô, alguém estudou pra fazer essa mira, deixa ela assim mesmo. Os caras são uma tarde espretando a mira, parando a. Não, velho, tá ali, é daquele jeito. Aí compra as skins, aí compra umas coisas, aí melhora não sei o quê. Não, eu só abro o jogo e aperto o play. É só o que eu faço. Só. Isso aí. Mas, Gustavo, pra gente encerrar, deixa uma mensagem aí pra quem quer empreender, quem é da tecnologia, quer ir pra startup, pra quem estiver ouvindo nosso podcast, vai estar aí gravado nas mídias sociais, no YouTube, Spotify, é só clicar, pesquisar Nerd Tatuado. Cara, para quem quer desenvolver alguma startup, para quem quer empreender, é tentar. Errar não é demérito nenhum, porque se você for conversar com todo empreendedor de sucesso, ele errou diversas vezes. Eu mesmo já tive algumas empresas, já vendi algumas empresas e não tenho medo nenhum de pivotar, que a gente chama, né? Então, não se agarre à ideia de morrer abraçado com ela. Cara, mente aberta, melhorias, tentar entregar e se vê que não está dando certo, vai mudando até uma hora que está encaixar. Mas só vai saber tentando, porque se não tentar, não sai do papel, né? Isso é a melhor colocação. Porque se está no papel, a ideia não surgiu, né? Tem que botar ela em prática, tem que botar ela na rua. E tem um rolê, Neto, que quando a gente começou, a gente não tinha a quantidade de oportunidade que tem hoje. Pô, você tem, ó, saiu agora um edital do Centelha, que é para ideação.
Só precisa da ideia, cara. Você vai submeter, você só tem a ideia. O governo está dando 125 mil, pô. Quer dizer, não é dando de mão beijada, né? Não é assim, eu tomo aqui 125 mil, torre no que quiser, né? Você tem ali um valor que é para bolsa, outro valor é para subvenção, e você tem que comprovar o uso daquele dinheiro. Então, há diversas regras, porque é dinheiro público, né? Eu falei dando, mas não é bem assim. Mas, bicho, é uma ideia, você tem uma ideia, é a forma que o governo tem de fomentar isso. Então, por que não usar? Porque é o seguinte, vamos lá, ele pegou e injetou 120 mil no teu negócio. Se daqui a pouco tu vira um unicórnio, tá faturando bilhões aí, ele não vai receber esse dinheiro de volta? Pô, isso no cinema também, pô. Eu participo de desenvolvimento de cinema. A gente tá criando vários. É, você tá criando várias oportunidades de emprego voluntário. Voluntário, Cara, voluntário. a cultura é uma página à parte, que é o seguinte: se não houver incentivo, a cultura não se desenvolve. Não se A galera briga muito ali com essas leis, com essas artes, mas tem muita cultura sendo produzido. E aí não quer dizer, não é porque lançou um filme, ele não é líder de bilheteria, que não é produção, cara. Isso só vai desenvolver assim, porque ninguém vai botar dinheiro para desenvolver algo autoral, não. Você tem aqui em Arapiraca, acho que tem um projeto Raiz. É, sim, sim, raízes do deputado. E a primeira série aprovada do estado do Paulo Gustavo é Contos Perdidos de Alagoas. Eu faço parte do roteiro e também da direção de fotografia. Indiretamente foram mais de 300 pessoas dentro do set em um dia só. A única forma de produzir isso é porque alguém está botando dinheiro, porque a empresa não vai botar. É, É muito difícil você conseguir dinheiro da empresa. Então, a forma que o governo tem de fomentar a cultura é assim: é fazendo evento cultural, é você dando oportunidade para que não morra, porque senão você não tem mais. Esse sanfoneiro que tem por aí, se não tivesse evento gratuito, pago com dinheiro público, você acha que o sanfoneiro sobreviveria? E daqui a pouco você morre. O forró morre porque você não tem incentivo. sim. E todo mundo gosta de forró, mas gosta das grandes bandas de forró, né? Só que as grandes bandas só existem porque lá atrás existiram as pequenas. O cara começou de baixo. É muito fácil, né? O gasto, muita gente chegar até o topo, né? As pequenas estão aí, estão tendo direitos autorais, procurando incentivo de premiações quando sai. Também posso forró na praça, né, velho? Aqui em Arapiraca, né? Gustavo, muito obrigado, mas pelo nosso papo foi incrível, foi muito massa, muito obrigado. As redes sociais do Gustavo vai estar aí na descrição. Você pode seguir ele, mas Gustavo, passa suas redes sociais pra galera. Cara, quem quiser procurar, pode procurar pelas redes sociais de Severino, tá? @severinopro.com.br e o site severinopro.com.br, porque o meu nome é muito grande, né? Tu vai escrever aí embaixo. Galera, muito É isso. obrigado. Que força esteja com vocês. Estamos Então, de volta gravando um podcast excelente. Agora, essa semana, a gente vai ter vários podcasts semanais. Vou estar publicando quinzenal os podcasts. Ou semanal, a gente vai ver com o decorrer da gravação. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e favoritar aí no podcast, no Spotify, no seu play que você gosta, Amazon Music, onde você quiser escutar a gente. Está no nosso site. Acesse nerdtatuado.com.br. Valeu, galera nerd. Fomos! Galera, muito obrigado. Que a força esteja com vocês. E estamos de volta para gravando podcast. Essa semana vai sair podcast, vai ter vários podcasts semanais. Vou publicar isso aqui no nosso podcast. Toda semana vai ter podcast, um convidado diferente. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e pode clicar aí no podcast do Spotify, onde você quiser, onde vocês gostam de escutar, na Amazon Music. Clique no nosso site, acesse nerdtatuado.com.br. Valeu, galera nerd, muito fomos!